Olá, amigas e amigos. Nesta semana que antecede o Natal, nada melhor do que falar de Jesus. E vamos hoje para a aula 17, abordando os eventos após a ressurreição. E vamos ler então o que está nos evangelhos. A maneira como os evangelistas Lucas e João relatam as aparições de Jesus após a sua morte não deixa dúvidas de que o Mestre surgia nessas condições com o seu corpo perispiritual materializado momentaneamente. Ele apareceu a Maria de Madalena no seu sepulcro, conforme João. Naquele mesmo dia apareceu a dois de seus discípulos no caminho de Emaús, Lucas. Surgiu novamente quando Tomé, incrédulo, precisou tocá-lo para certificar-se de que era realmente o Mestre, conforme João. Mais uma vez mostrou-se à margem do lago de Tiberíades, segundo João, e em outra ocasião conduziu os discípulos para Betânia e, tendo lavado as mãos, os abençoou, conforme Lucas. Mas que corpo era esse? Vamos então entender um pouco sobre os corpos sutis. Nós, seres imortais, somos compostos de 7 corpos, começando pelo corpo físico, corpo das sensações, passando pelo duplo etérico, que já abordamos na aula do sudário, corpo astral ou perispírito, segundo a codificação espírita, corpo mental inferior, corpo mental superior ou causal, corpo búdico e o Atma. Bem, esses corpos compõem toda a estrutura do ser, né? E Jesus, então, a partir do momento que tinha destruído o corpo físico e, consequentemente, o duplo etérico, precisava de um novo corpo astral para aparecer aos seus discípulos, ou seja, precisava de um perispírito que precisaria ser formado a partir, né, de um corpo provisório, usando o ectoplasma retirado da natureza e dos próprios discípulos para se materializar. Isso explica a dificuldade dele ser reconhecido, porque imediatamente nem Madalena, nem seus discípulos, o próprio Tomé não o reconhece fisicamente naquele novo corpo, né? Então, por isso que Tomé quer tocar nas chagas para saber que era realmente Jesus. O ectoplasma é uma substância gasosa expelida pelos médios, pelos poros, orifícios, boca, narinas e tem essa composição química baixa. Foi amplamente estudado por grandes cientistas do século XIX. O principal deles foi William Crookes, um dos 10 maiores cientistas de todos os tempos, descobridor do quarto estado da matéria, do plasma. E o Crookes, durante 4 anos, trabalhou lá em Londres com as materializações do espírito de Kate King, essa bela jovem que nós vemos aí ao lado dele, através da mediunidade de uma menina de 15 anos chamada Florence Koch. Cox documentou as materializações plenas, né, de Kate. Ela se deixava examinar, ela tinha pulsação, ela tinha pulmões, ela segurava os seus filhos no colo, dançava com os convidados das reuniões espíritas, enfim. E ele deixa então esse grande legado dos fenômenos de materialização, que foi o que ocorreu com Jesus. Também temos as materializações lá em Pedro Leopoldo, com a presença de Chico Xavier, do médium Peixotinho, né? Onde também apareceram vários espíritos, se materializaram. Esse que está ao lado do Chico é a irmã Josefa, né? A gente vê que o espírito tem dificuldade de materializar o rosto, né? Porque eles preferem manter sobre um véu, que é mais difícil de moldar completamente o corpo. Mas está aí, na presença do Chico, a materialização de um espírito. Foram muitos nesses trabalhos realizados e que foram documentados pelo pesquisador espírita Rafael Américo Ranieri no livro Materializações Luminosas. Bom, a ascensão de Jesus, nós vamos ver agora como ocorreu. Os evangelhos incluem duas breves descrições do evento. Em Marcos,
Após a ressurreição, Jesus manifestou-se aos 11 quando estavam à mesa, ou seja, todas as portas e janelas fechadas, e ele então se materializa no ambiente. Faz a refeição com eles e diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em seguida, a ascensão é dita mais ou menos assim: depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à destra de Deus. Vamos ver na frente o que significa esse texto, recebido no céu. Em Lucas, Jesus lidera os 11 discípulos até Betânia, cidade próxima a Jerusalém, onde morava Lázaro, onde ocorreu a ressurreição de Lázaro. Ele descreve assim a ascensão. Ele os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo. A gente vê, então, que o que acontece é que Jesus lentamente ele vai se afastando e vai fazendo desaparecer aquele corpo materializado momentaneamente que ele usou durante cerca de 40 dias nos momentos em que esteve com os discípulos após a sua morte. Em Atos dos Apóstolos também, nós vamos encontrar a narrativa de que começa com o relato das aparições de Jesus após a ressurreição e sua ascensão 40 dias depois. A narrativa também indica que a ascensão se deu no Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém. Ali está que Jesus apresentou-se vivo, dando disto muitas provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Após instruir os apóstolos, a ascensão é descrita assim. Tendo dito essas coisas, foi Jesus elevado à vista deles e uma nuvem o recebeu e ocultou seus olhos. Essa nuvem, claro, era o ectoplasma retirado tanto da natureza quanto dos presentes, das pessoas encarnadas ali, e que presenciaram o evento. Em seguida, 2 homens vestidos de branco, ou seja, 2 espíritos, estavam de branco, porque o ectoplasma é branco, e eles estavam materializados, apareceram e informaram que esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, assim virá de modo como vistes ir. Bom, aí está a polêmica da segunda vinda de Jesus, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Em Pentecostes, que é uma palavra grega que significa 50º dia, os judeus, depois que partiram do Egito, gastaram 49 dias até o Monte Sinai. E no 50º dia, Moisés recebeu o decálogo em memória disto. Instituiu a festa do Pentecostes, que no cristianismo tomou um novo sentido, comemora a descida do Espírito Santo, ou seja, a recepção da mediunidade pelos apóstolos após a ressurreição de Jesus e também o início das lutas pela divulgação do Evangelho, segundo nos fala Emmanuel no livro Vinhas de Luz. Os fenômenos mediúnicos exercidos no dia de Pentecostes foram notáveis. Os pontos luminosos que a multidão percebeu sobre a cabeça de cada apóstolo nos revelam o conhecido fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Na verdade, tais pontos nada mais eram do que espíritos, que não se mostraram visíveis de todo, mas apenas o suficiente para serem percebidos. E como brilhasse a parte que os discípulos puderam ver, interpretaram-na como línguas de fogo, que nós entendemos como xenofobia também, como xenoglossia, que é o fenômeno de você falar vários idiomas e que pode ser um fenômeno anímico ou mediúnico. Nesse caso era mediúnico, porque os discípulos falavam através de outros espíritos, línguas que eles não conheciam. Esses seres de luz, claro que num momento como aquele do Pentecostes, da última aparição de Jesus, eram espíritos de elevada hierarquia, provavelmente da fraternidade branca, e que vieram então não só trazer a mediunidade para os 11 que estavam ali reunidos, lembramos que Judas havia se suicidado, e que também dispersaram para, segundo contam os evangelhos, cerca de 500 pessoas que eram seguidoras de Jesus. Bom,
No Espiritismo, a ascensão de Jesus é vista como um exemplo de evolução espiritual e ascensão para planos superiores de existência, né? Jesus é considerado um espírito elevado que alcançou a perfeição espiritual e serve como um guia espiritual para a humanidade. Sobre a questão da segunda vinda, né? É bem polêmico esse assunto, porque nós, na doutrina espírita, não acreditamos numa segunda vinda de Jesus nesse aspecto aí. Primeiro, porque ele nunca deixou de estar conosco, né? E materialmente, por que ele viria novamente aqui se ele já cumpriu a sua missão? Cabe a nós agora seguir os seus ensinamentos. Então, não sabemos se foi inserida essa frase da segunda vinda de Cristo, mas nós entendemos que ainda precisaremos de milhares e milhares de anos para absorver a mensagem do Cristo. É uma mensagem cósmica, uma mensagem de um ser co-criador de mundos, né, conforme nos falam espíritos evoluídos, e é, precisaremos de muito, muito tempo ainda para nos desprendermos totalmente da matéria para ascender a mundos maiores, como nos fala Kardec na Ascensão dos Mundos. E nós ainda estamos numa transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Na próxima aula, nós vamos iniciar o estudo do cristianismo, né, os primeiros séculos do cristianismo, vendo as lutas, as dificuldades que os apóstolos enfrentaram. E eu aproveito nesse momento para desejar a vocês, a seus familiares, um Natal de muita paz, que o Cristo seja sempre o símbolo deste Natal, que possamos nos focar na sua mensagem de amor, de imortalidade, que possamos estar sempre abertos para receber as bênçãos do alto. Um Feliz Natal a todos vocês e um grande abraço.